Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Os estados começam a incluir a Coronavac na vacinação infantil depois da aprovação da Anvisa. Ingo Miller. No Pará, crianças de 6 a 11 anos de idade vão ser imunizadas contra a Covid com a vacina Coronavac. Eu conto todos os detalhes disso logo mais aqui no Brasil TV. O aumento de casos de Covid pressiona a ocupação dos hospitais no Amapá. John Pacheco. Olá, Marcelo. O número de leitos de Covid-19 aqui no Amapá mais do que dobrou nos últimos dias e a Secretaria de Saúde prevê ampliar mais 100 unidades nos próximos dias. Daqui a pouco eu volto e trago mais informações. Belo Horizonte amplia a capacidade de testagem. Carlos Eduardo Alvim. Ô Marcelo, aqui em Belo Horizonte, novos pontos de testagem vão funcionar com agendamento. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com os detalhes. A pandemia agrava a queda nas doações de sangue. Lula Markman. Oi, Marcelo. O estoque de sangue no Hemocentro do Recife está 30% abaixo do normal. Já eu trago todos os detalhes no Brasil TV. A falta de chuva já atinge mais da metade das cidades do Rio Grande do Sul. Maurício Rebelato. Oi, Marcelo. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 300 municípios já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. E ainda o adeus a uma das maiores cantoras do Brasil e do mundo. Marcelo, o público veio se despedir de Elza Soares aqui no Teatro Municipal. Durante todo o dia, centenas de pessoas vieram prestar as homenagens à artista que morreu na quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com os primeiros estados a incluírem a Coronavac na vacinação infantil depois da aprovação da Anvisa. Além de São Paulo, o Pará também começou a usar o imunizante para as crianças de 6 a 11 anos, como conta pra gente agora o Ingo Miller. No Pará, crianças de 6 a 11 anos vão poder ser vacinadas contra a Covid utilizando o imunizante Coronavac, desenvolvido pelo Instituto Butantan. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador Helder Barbalho, após a liberação deste tipo de vacina para uso pediátrico. De acordo com Barbalho, o Pará foi um dos estados que mais comprou a vacina Coronavac com recursos próprios e, por isso, possui estoque. Desse estoque serão disponibilizadas 160 mil doses que deverão ser distribuídas para os 144 municípios do estado iniciarem a imunização de acordo com seus calendários. É mais uma opção para imunização pediátrica, já que no estado do Pará já é utilizada a vacina da Pfizer para aplicação em crianças. Eu volto contigo, Marcelo. Mato Grosso do Sul se prepara para o uso da Coronavac em crianças. Todas as informações agora com o Alisson Maruiana. Oi, Cosme. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que vai fazer um levantamento para saber a quantidade disponível de doses da Coronavac em todos os municípios do estado. Disse também que espera o envio de novas remessas da vacina. O secretário explicou ainda que aguarda uma nota técnica do Ministério da Saúde para começar a usar o imunizante em crianças de 6 a 11 anos. Já a Secretaria de Saúde de Campo Grande disse que tem uma quantidade expressiva de doses da Coronavac, mas não deu o número exato. Mato Grosso do Sul já esteve entre os estados que mais vacinaram no Brasil, mas agora enfrenta uma estagnação, o quinto no ranking nacional. Mais de 1.200.000 pessoas não completaram o ciclo vacinal no estado. Por isso, em Campo Grande, começou uma busca ativa para facilitar o acesso das pessoas às vacinas. Um ônibus da Cruz Vermelha está indo aos bairros mais carentes. A capacidade é imunizar até 400 pessoas por dia. No local são oferecidas todas as vacinas contra a Covid, exceto para as crianças. Cosme, é com você. Sergipe prevê vacinar mais de 200 mil crianças. A Patrícia Cerqueira tem todos os detalhes desse calendário. Oi, Marcelo. A vacinação contra a Covid-19 nas crianças continua neste sábado na capital sergipana, que está imunizando agora crianças com 11 anos de idade sem comorbidade. Amanhã, a Prefeitura de Aracaju disponibilizou 2 unidades de saúde das 8 da manhã à 1 da tarde para a vacinação desse público.
As crianças começaram a ser vacinadas aqui há uma semana. Em Sergipe, a estimativa é vacinar mais de 239 mil crianças na faixa de idade de 5 a 11 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 1.100 crianças já tomaram a primeira dose do imunizante na capital. Desde o início da pandemia, foram registradas mais de 60 mortes de crianças entre 0 a 11 anos de idade por causa da Covid-19. 30 delas sem comorbidade. Então fica aí a importância da vacinação. Patrícia Cerqueira para o Brasil TV. E a cidade do Rio de Janeiro deve receber mais de 120 mil doses das vacinas a partir de segunda-feira. A Marcele Setúbal conta que são doses da Coronavac e também da Pfizer infantil. Olá, Marcelo. Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro está na expectativa da chegada aí dessas 120 mil doses das vacinas contra o coronavírus voltadas para o público infantil. Segundo a Prefeitura do Rio, são 90 mil doses da Coronavac aprovada nesta semana pela Anvisa para ser aplicada aí no público infantil e outras 30 mil doses da Pfizer, que já vem sendo aplicada, então, nas crianças, né? Então, a Prefeitura disse que essas doses devem chegar na próxima segunda-feira e era só o que a Prefeitura precisava, né, dessa confirmação para que pudesse, então, divulgar um novo calendário de vacinação para o público infantil. Esse calendário de vacinação, a gente lembra que ele foi congelado, não foi interrompido, mas foi congelado aí pela Prefeitura para vacinar apenas as crianças com 11 anos de idade. Então, desde o início da semana, as crianças com essa idade são vacinadas e elas devem continuar recebendo essa imunização, nessa repescagem, até a próxima terça-feira. A partir da quarta-feira, então, as crianças com 10 anos de idade devem passar a ser imunizadas aí com prioridade, né, aqui no município do Rio de Janeiro. É importante a gente ressaltar que aquelas crianças que possuem algum tipo de deficiência ou que têm algum tipo de comorbidade, essas crianças têm prioridade nos postos de vacinação. Elas podem ir independente da faixa etária. Marcelo, volto com você no estúdio. O aumento de casos de Covid pressiona a ocupação dos hospitais no Amapá. O John Pacheco conta que o número de leitos mais do que dobrou nos últimos dias. Olá, Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O Amapá atingiu nessa semana 100% de ocupação nos leitos clínicos destinados ao tratamento da Covid-19 aqui no estado. Só do fim de dezembro até esta sexta-feira houve um aumento de 100% na disponibilidade desses leitos aqui no estado, saltando de 50 para 115 unidades. Aqui no estado também, segundo a Secretaria de Saúde, 80% dos pacientes internados com Covid-19 não foram vacinados ou não têm o ciclo completo de imunização. Para atender essa alta de pacientes e também de internações nesse início de 2022, o estado prevê nos próximos dias aumentar a capacidade de leitos em mais 100 unidades. Marcelo, eu volto com você. A maioria das mortes por Covid em Boa Vista é de pessoas que não tinham se vacinado. Quem tem as informações para a gente é o Ailton Alves. Oi, Marcelo. Das 10 mortes por Covid-19 registradas neste mês de janeiro aqui em Boa Vista, 8 pessoas não tinham se vacinado ou estavam com o ciclo vacinal incompleto. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Desse total, 6 pessoas não tinham tomado nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 e 2 pessoas tinham tomado apenas a primeira dose. As outras 2 mortes foram de idosas com comorbidade que já tinham completado o ciclo vacinal, já tinham tomado aí as 2 doses e uma delas já tinha tomado inclusive a dose de reforço. Nesses últimos dias, Boa Vista vem registrando aí um aumento e uma grande procura, né, de pessoas tanto nas unidades básicas de saúde como também nos hospitais e até mesmo nos hospitais particulares. Isso por conta aí dos sintomas, né, referente à gripe ou Covid, o que tem feito aí com que haja filas em postos de saúde e também nos hospitais. É importante destacar que o objetivo principal da vacina é evitar casos graves da doença, mas não impede que a pessoa contraia o vírus. Marcelo, eu volto com você. A cidade de Presidente Prudente, que fica no interior de São Paulo, registrou um aumento da internação de crianças por Covid. O David Tarso é quem tem as informações.
Oi, Marcelo. Com a quantidade de casos subindo cada vez mais de forma assustadora em todo o país, as crianças também estão sofrendo com as consequências do coronavírus. De acordo com os dados do portal SEAD do governo do estado de São Paulo, dos casos confirmados de Covid no Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente, 4,2% foram em crianças até 9 anos de idade e 7,6% foram na faixa etária de 10 a 19 anos, totalizando o percentual de quase 12%. Ainda sobre Prudente, nos primeiros 20 dias deste ano, o município registrou um total de 1.768 casos positivos do coronavírus, conforme os boletins divulgados. Desse total, 99 foram em pessoas de 0 a 19 anos. Isso corresponde a 5,59% das confirmações. Já o governo estadual diz que a internação em UTIs de crianças e adolescentes com menos de 18 anos já cresceu 61,3% no estado entre o período de 15 de novembro de 2021 até 17 de janeiro deste ano. Esse estudo leva em conta só os casos confirmados do novo coronavírus. Em Presidente Epitácio, também no oeste de São Paulo, na divisa entre o estado e Mato Grosso do Sul, a partir de agora, para entrar no Parque O Figueiral, um dos principais da cidade, só se apresentar a caderneta de vacinação contra a Covid com as 2 doses ou a dose única. A Prefeitura publicou um decreto e também especificou que os frequentadores têm que usar máscara enquanto estiverem no local. Eu volto com você, Marcelo. O Rio Grande do Norte começou a exigir hoje o passaporte da vacina para entrar em shoppings, bares e restaurantes. Os detalhes agora com o Sérgio Henrique Santos. Começou a valer aqui no Rio Grande do Norte a apresentação do passaporte vacinal contra a Covid-19. A determinação é do governo do estado, que publicou um decreto com as regras que entram em vigor nesta sexta-feira. A apresentação do comprovante de vacinação vale para bares, restaurantes, galerias comerciais, shopping centers e eventos de massa. Em ambientes fechados e ambientes abertos com mais de 100 pessoas, os organizadores devem exigir a comprovação da vacina. Em locais abertos com capacidade de até 100 pessoas, o comprovante não é necessário. A mesma coisa com relação a eventos menores, realizados em ambientes com ventilação natural e público de até 100 pessoas. Entre as punições previstas, a suspensão dos eventos ou festas que descumprirem as normas. O governo prometeu reforçar a fiscalização para que o decreto seja respeitado. Será aceito o comprovante impresso ou pelo celular, no aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde, pela plataforma local chamada RN Mais Vacina ou ainda com a apresentação do cartão de vacina impresso. O Amazonas bateu um novo recorde de casos diários de Covid desde o início da pandemia. A Daniela Branches é quem tem os números para a gente. Oi, Marcelo. Olha, de acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, divulgado no final da tarde de ontem, foram registrados 8.319 novos casos de Covid em 24 horas. Esse é o maior número desde o início da pandemia no estado, em março de 2020. Até ontem, o maior número tinha sido registrado na mesma data do ano passado, em 20 de janeiro de 2021. E esse número chegou a mais de 5 mil casos diagnosticados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, mais pessoas estão sendo testadas. Além das unidades de saúde, 2 centros de testagem foram disponibilizados para a população aqui na capital. A procura pelas unidades básicas de saúde e serviços de pronto atendimento ainda é grande. Muita gente em busca de teste e também de medicamentos que minimizem os sintomas gripais. Hoje, aqui em Manaus, 522 pacientes com Covid estão internados em leitos clínicos e 101 no interior do estado. A taxa de ocupação dos leitos clínicos em hospitais públicos já chega a 93%. E quando se fala em UTI Covid, a taxa de ocupação é de 81%. Marcelo. Belo Horizonte vai ter que criar novos pontos de testagem com agendamento. Carlos Eduardo Alvim é quem explica para a gente como eles vão funcionar. Ô Marcelo, a Prefeitura aqui de Belo Horizonte já oferece essa testagem nas unidades de pronto atendimento, nos centros de saúde, são cerca de 150 espalhados pela capital mineira, e também nos centros destinados a doenças respiratórias. Agora tem um reforço.
A Prefeitura firmou uma parceria com 2 universidades e vai oferecer 100 testes rápidos todos os dias. Mas para isso, as pessoas que estão com sintomas precisam fazer um agendamento. Esses locais vão funcionar de 8 da manhã até as 5 da tarde. E a demanda está tão grande que a gente já recebeu mensagens de telespectadores informando que mesmo entrando no horário que é estabelecido para começar a marcar esses testes, está difícil encontrar senha disponível. Isso reflete também os números da pandemia, não só aqui na capital mineira, mas também em todo o estado. Minas Gerais vem batendo recordes desde o início dessa medição que foi feita em maio de 2020 dos casos diários. A gente tem uma média aí de quase 25 mil, 26 mil casos nesse período, por isso é muito importante. A testagem, o pessoal tem procurado, tem encontrado dificuldade também na rede privada. Os laboratórios aqui da capital mineira estão demorando a entregar o resultado por conta da demanda, ou às vezes nem consegue por falta mesmo do teste. Por isso, é muito importante a gente continuar adotando todas aquelas medidas, usando máscara, fazendo a higienização das mãos, evitando locais com aglomeração e, principalmente, garantir a vacinação. A vacina é muito importante para a gente cuidar da gente e cuidar de quem a gente gosta também, né, Marcelo? Eu volto com você. Cuidar de todo mundo, né? E o aumento de casos no interior da Bahia está causando uma fila de testes para análise no Laboratório Central de Salvador. O Lisboa Júnior é quem explica. Olá, Marcelo. O Laboratório Central de Saúde Pública aqui da Bahia tem 10 mil exames na fila de espera para análise. E o prazo para o resultado saiu de 48 horas para 72 horas. Nós recebemos imagens de celular que ilustram essa grande demanda aqui no LACEN. São caixas térmicas enfileiradas no chão do Laboratório Central, que fica aqui em Salvador. A fila é tão grande que as caixas chegam a ficar na escada de acesso ao laboratório. Outras imagens mostram caixas de isopor próximas à parede e também aglomeração de profissionais que saíram do interior para deixar esses materiais aqui no órgão. Dentro dessas caixas estão testes da Covid-19 que foram coletados pelas secretarias de saúde de cidades do interior e enviados para o LACEN. Nessa sexta-feira, o tempo de espera para entrega desses materiais aqui no LACEN foi de cerca de 4 horas. Marcelo. E a pandemia agravou a queda nas doações de sangue nos hemocentros. No Recife, o estoque está 30% abaixo do normal. A Luna Markman conta que a situação por lá já é considerada crítica. Oi, Marcelo. O problema começou em dezembro, que é um mês, geralmente, que tem baixas taxas de doação. Isso por causa das festas de fim de ano. E a gente sabe também que foi no mês de dezembro que o número de casos de doenças respiratórias começou a aumentar rapidamente aqui em Pernambuco. E esse cenário não mudou muito agora em janeiro. Tem muita gente pegando gripe, pegando Covid, e quem está doente não pode doar sangue. Tem que esperar 30 dias desde o início dos sintomas. Então, esse conjunto de fatores levou a uma baixa muito grande no estoque do Hemocentro no Recife. Ele está 30% abaixo da normalidade. Imagina que geralmente 350, 400 pessoas doam sangue todos os dias no Hemocentro do Recife. Agora, essa média está em 200 pessoas. Então, o governo do estado está convocando as pessoas que podem doar sangue para fazer esse gesto de solidariedade. Lembrando que tem que ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e ter mais de 50 quilos. Marcelo. Você vai ver a seguir, a falta de chuva já atinge mais da metade das cidades do Rio Grande do Sul. Maurício Rebelato. Oi, Marcelo. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 300 municípios já decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. E ainda o adeus é uma das maiores cantoras do Brasil e do mundo. Marcelo, o público veio se despedir de Elza Soares aqui no Teatro Municipal. Durante todo o dia, centenas de pessoas vieram prestar as homenagens à artista que morreu na quinta-feira. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com a falta de chuva no Rio Grande do Sul, que já deixou mais de 300 municípios em situação de emergência. O Maurício Rebelato traz agora para a gente os prejuízos causados pela estiagem.
Oi, Marcelo. Pelo menos 325 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. Isso por causa da forte estiagem que atinge todo o estado desde o mês de novembro. Na região central do estado, rios secaram e no leito ficaram apenas areia e pedra, como é o caso dos rios Santa Maria e Cacequi. A falta da água em rios e barragens afeta principalmente a irrigação de lavouras de arroz, que acumulam prejuízos. Perdas também nas lavouras de soja e de milho, onde os prejuízos passam de 19 bilhões de reais. As famílias que moram no meio rural também sofrem com a falta de água potável. De acordo com o levantamento da Emater, 10.500 famílias dependem de ajuda das prefeituras e da Defesa Civil. Nas cidades, a falta de água também preocupa e pelo menos 67 municípios estão fazendo racionamento de água, de acordo com o levantamento da Federação dos Municípios Gaúchos. Prejuízos também na produção de frutas e de hortaliças, o que já afeta o abastecimento para o consumidor. Segundo a Central de Abastecimento do Estado, as perdas na produção de frutas devem passar das 640 mil toneladas. E com isso, o preço para o consumidor já teve reajuste. Pelo menos 90% dos produtos tiveram aumento no preço. Marcelo, eu volto contigo. Um menino de 12 anos morreu afogado durante um temporal em Tatuí, no interior de São Paulo. O Jonatas Andrade conta que esse garoto estava brincando com tubulações de uma obra na hora do acidente. Oi, Marcelo. Em meia hora choveu 10 milímetros aqui em Tatuí, no interior de São Paulo. O bairro Jardim Santa Rita foi um dos mais afetados. Imagens enviadas por moradores mostram a força da água em uma das principais ruas do bairro. Nesse loteamento foi onde o acidente aconteceu. Éder Kelvin Araújo Santos, de apenas 12 anos, estaria brincando acompanhado de um irmão de 7 anos nas tubulações de concreto de uma obra do loteamento. Éder chegou a ser socorrido e deu entrada no hospital em parada cardiorrespiratória após o afogamento e não resistiu. A Polícia Civil abriu inquérito e vai investigar o caso. A causa da morte ainda não foi determinada. A construtora responsável pelo loteamento disse em nota que está apurando internamente o ocorrido. Marcelo, é com você aí. A mãe do presidente Jair Bolsonaro morreu nesta madrugada aos 94 anos. A Nina Barbosa acompanhou o velório na cidade de Eldorado, que fica no interior do estado de São Paulo. Oi, Marcelo, boa tarde. O corpo de dona Olinda Bolsonaro, de 94 anos, está sendo velado no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora da Guia de Eldorado, desde as 10h30 da manhã. A dona Olinda estava internada desde segunda-feira no hospital em Registro, que é a maior cidade aqui do Vale do Ribeira. Ela deu entrada no hospital com um quadro de desidratação e também tinha sido diagnosticada com infecção urinária. Dona Olinda chegou a melhorar um pouco, mas infelizmente na madrugada dessa sexta-feira teve 2 paradas cardíacas. Com idade avançada, a Dona Olinda já tinha um quadro inicial de Alzheimer. Ela deixou 6 filhos, Vânia, Denise, Solange, Renato, Ângelo e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro interrompeu uma viagem no Suriname para poder acompanhar o velório e o enterro da mãe. Assim que soube do falecimento da mãe, Bolsonaro postou nas suas redes sociais lamentando a morte e dizendo que retornaria para o Brasil imediatamente. Ele chegou em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, e de helicóptero aqui para Eldorado. Dona Olinda era viúva. Marcelo, é com você. Fãs e amigos se despediram hoje de uma das maiores cantoras do Brasil e do mundo. Estamos falando de Elza Soares. Ela morreu ontem, aos 91 anos. O André Coelho foi quem acompanhou o velório no Teatro Municipal do Rio. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Familiares e o público vieram se despedir da cantora Elza Soares aqui no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Durante toda a manhã de hoje, centenas de pessoas vieram prestar suas últimas homenagens à artista que morreu na quinta-feira, incluindo integrantes da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que vieram cobrir o caixão da artista com uma bandeira da escola. A Prefeitura do Rio decretou luto por 3 dias. A homenagem dos bombeiros veio em forma de cortejo em carro aberto pelas ruas da cidade, antes do enterro no cemitério de Sulacap. Nascida em Água Santa e criada em Padre Miguel, Elza teve uma infância muito pobre e sofrida. Ela se casou obrigada, ainda menina, trabalhou como lavadeira e operária. Anos depois, se apaixonou pelo jogador Garrincha, com quem teve um filho.
Nos anos 90, Elza foi eleita pela BBC, na Inglaterra, como a voz do milênio, mas teve uma carreira marcada por altos e baixos. Ela lançou 34 álbuns, sempre foi uma voz ativa contra o racismo, se tornou símbolo do combate à violência contra a mulher. De acordo com o empresário dela, a artista chegou a comentar com parentes que não se sentia bem. A família ficou em alerta com a frase e decidiu checar os sinais vitais da cantora. Percebeu que havia uma pequena alteração, chamou uma ambulância, mas 40 minutos depois, ela morreu. Uma mulher incrível, uma artista espetacular. Viveu tudo, cantou tudo que ela quis, fez tudo que ela quis, amou muito. Até os 90 anos, fazendo o turnê. Que importância da nossa voz do milênio, gente. Elza foi a voz do milênio. Elza Soares, uma das melhores cantoras de samba, uma das maiores guerreiras que eu já conheci. Vá com Deus, querida. E obrigado por deixar essa música maravilhosa que você cantava. Valeu. A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair. Elza Soares tinha 91 anos, deixa para trás um legado na arte e também no ativismo negro no Brasil. Volto com você, Marcelo. Você vai ver outras informações sobre o adeus Elza Soares no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Até amanhã.